Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação de hoje viemos receber o mistério de vossa encarnação, paixão, morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Como assim celebrar uma vez mais? Tenhamos em conta que nós celebramos como se fosse uma quaresma fora da quaresma, assim como temos a quaresma de São Miguel. Por quê? Porque no dia de hoje nós celebramos aquilo que seria de fato pela festa na qual se celebrava no tempo em que Jesus se transfigurou, o dia provável da transfiguração. E daqui a 40 dias, assim como o tempo da quaresma, nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. Então, como se fosse uma quaresma, fora da quaresma. Temos duas opções de leitura. Façamos a segunda opção, da carta de São Pedro. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. O que podemos empreender da carta de São Pedro? Primeira coisa, ele atesta que não foi uma história inventada, mas que dá testemunho, viu aquilo que se revelou. E relata a voz que vamos ouvir agora, dentro pouco no Evangelho. Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Vemos então a manifestação aqui de duas pessoas da Trindade. No Evangelho, veremos as três. E esta voz veio justamente no Monte Santo, coisa que devemos de compreender também com a meditação do Evangelho. Esta mesma voz nos fala e quer marcar em nós o nome do Filho. Mas onde está esse monte? Onde essa voz fala ao monte? Simplesmente na oração. Então, conforme essa voz nos fala, esta luz que fala de São Pedro, que ilumina, brilha nos nossos olhos como lâmpada, é justamente a mesma voz que, ao falar em nós e ressoar em nosso coração, em nossa mente, ilumina toda a nossa existência, todo o nosso ser, para que sejamos um com Cristo. E o quanto temos
dado tempo a este momento de oração para que possamos subir ao monte e a voz do Pai possa nos falar? O Salmo é o 96, 97. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Assim é a realidade. Devemos de ter em conta que acima de qualquer autoridade desta terra, quem deve de governar nossas vidas, orientar nossa existência, deve ser sempre o Senhor. Mas quanto nós o permitimos? Por fim, o Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos diante de nós nesta leitura do Evangelho? Primeiramente, os amigos, os mais próximos de Jesus, que sobem a montanha com ele, enquanto ele reza. Vemos a transfiguração do Senhor, o grande amor do Senhor por nós, que ocultou a sua natureza divina para que pudéssemos vê-lo, ocultou a sua glória e agora a revela. Então viram em Jesus a natureza divina oculta, como também na Eucaristia está oculto o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, e ele se revela a nós. Da mesma forma, nós podemos ter esta visão, a visão da fé se amplia e reconhece quem é o Senhor à medida que nós subimos o monte da oração e estamos em íntima união com Ele. Ele mostra sua verdadeira aparência, não através do olhar humano, mas através da abertura das nossas capacidades a compreender o sobrenatural. Ele se revela a cada um de nós. Assim, tenhamos em conta o quanto o Senhor também quer se manifestar a nós. Tenhamos ainda diante de nossos olhos que, neste momento em que tudo vai acontecer, os discípulos têm sono. Para nós temos sono quando uma coisa nos deixa entediados, mas aqui é o contrário. Recordemos, quando o Senhor vai se manifestar para oficializar, por assim dizer, o pacto que fizera com Abraão, veio sobre Abraão um grande sono. E assim também em tantos textos da Escritura. Então, o sono é o manifestar a pequenez humana diante da grandeza da potência divina. Não é que quando vamos rezar vamos ter sono, hein? Entendamos bem, mas aqui na hora em que o Senhor se manifesta, vem este sono, mostrando o quanto a nossa natureza é pequena diante de tudo aquilo que se manifesta no Senhor. Ainda vejamos o Senhor
seu rosto brilha, sua roupa fica branca e brilhante, e Jesus conversa com Moisés e Elias. O que quer dizer? Que através da oração, pela fé, nós deixamos de ver somente o homem de Nazaré como os discípulos e passamos a ver a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que não é somente homem, mas é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Se nós não buscamos compreender o Senhor pela intimidade da oração, pelo crescimento da fé, pela leitura da palavra, nós podemos ficar como os homens que não conhecem, que não têm fé em Cristo. Vermos em Jesus um grandioso homem, mas não conseguirmos compreender e captar a sua natureza divina. Por isso a oração é tão necessária para nós. E o que temos visto? Não com os olhos do, do físico, do rosto, mas com os olhos da fé, temos realmente visto a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Ou temos somente conseguido enxergar um grande homem na pessoa de Jesus? As duas coisas vão unidas, mas pela fé, aquilo que se torna oculto à capacidade humana se mostra claramente aos olhos da fé. Então, vemos o sono de Pedro e os companheiros. E então, depois disso, enquanto Pedro ainda falava, vem a sombra e a voz. A manifestação da Trindade, que se dá agora também aos discípulos. O Senhor dá esta graça de ver quem Ele é, preparando, porque Moisés e Elias estão falando com Jesus sobre a sua morte. Estamos claros nisso, o Evangelho nos atesta. E Jesus está preparando com essa graça que lhes concede para enfrentarem o momento da cruz. Revela o Pai e o Espírito Santo. Como sobre Maria, o Espírito Santo é esta sombra que os envolve, a nuvem, e a voz que fala é a voz do Pai, que parecia como um trovão. Então a Trindade se manifesta. Jesus já falara tantas vezes do Pai, tantas vezes do Espírito. Mas agora estes três discípulos têm a capacidade de, subindo na oração com o Senhor, o monte da oração, terem uma contemplação do mistério da Trindade. E o que isso tem a ver conosco? Ora, quantas graças, pequenas luzes o Senhor nos dá ao longo da nossa vida, seja através da oração, seja através de fatos que se realizam em nossas vidas. Porém, devemos de atestar uma coisa claramente diante de nós. O que? Devemos de ter claro que tudo isso que o Senhor nos concede não deve de ser a finalidade de nossa vida. Porque este algo extraordinário que o Senhor tantas vezes nos concede é para nos sustentar na nossa vida. E muitas vezes, muitos querem somente receber graças, manifestações extraordinárias e não percebem que isso não deve de ser a finalidade, mas isso somente é algo que o Senhor concede para que possamos verdadeiramente crescer, caminhar no momento de dificuldade, de dores, de sofrimentos que virão em nós. E nós realmente temos feito esta experiência, estes momentos que o Senhor nos dá, e nos fortalecido para seguir adiante? As alegrias semeadas por Deus não são ponto de chegada, estes momentos de luzes, mas luz para a nossa existência, para que continuemos a caminhar conforme o Senhor nos pede. Ainda tenhamos claro, porque Pedro não sabia o que dissera, o que falava, porque é simplesmente o Senhor que estabelece sua morada entre nós.
É como Davi que quer construir o tabernáculo para o Senhor, a morada para o Senhor. E o Senhor diz, através do profeta Natã: acaso pode um homem construir uma morada para mim, eu que sou o Senhor do céu e da terra? Antes serei eu que farei para ele uma morada. Então é o Senhor que estabelece, isso também está no Evangelho de São João, que o Verbo tabernaculou entre nós, fez morada entre nós. Por isso, nós devemos de permitir que o Senhor faça em nós o seu tabernáculo. E esta mesma transfiguração é a transformação que acontece em nós quando escutamos o Filho. E escutar o Filho é o quê? É realizar tudo aquilo que o Filho nos diz, nos manda, nos ensina. Escutar e o que ele diz. Escutar não é somente escutar o que Jesus falou ao escutar o texto, mas é praticar o que Jesus me ensina, é o estar em sintonia com tudo aquilo que Jesus me fala. Por isso, será que permitimos que o Pai diga o Filho no nosso espírito? Como que o Pai vai dizer o Filho no nosso espírito e seremos transfigurados? Pela oração. É o caminho pelo qual o Pai diz o Filho no nosso espírito. E assim, a luz do Filho brilha em nós. Brilha verdadeiramente. Por quê? Porque nós permitimos ser iluminados e que o Filho seja a vida em nós, através do Espírito Santo. Mas o quanto temos buscado isso em nós, o quanto nos temos aberto para que essa transfiguração aconteça. E rezemos também para que essa transfiguração aconteça na igreja que vai acontecer através de seus membros, cada um dos fiéis que dela participam, para que ela possa mostrar essa potência da luz do Espírito Santo, da glória da Trindade ao mundo, e seja capaz de realizar sempre as obras que Cristo a deixou. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais escutarmos a voz do Pai, subindo ao monte da oração, para que o Espírito Santo ilumine nossas almas e o Filho possa habitar em nós. E assim, sendo o templo da Santíssima Trindade, possamos transparecer para o mundo a glória de Deus e a sua glória possa converter a todos e levá-los conosco ao reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe, um santo dia a todos.